O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Aluno representa o FPR em doutorado na Universidade de Oxford. Curso de jornalismo completa 50 anos. O projeto ajuda estudantes inseguros com a escolha do curso a redefinir os rumos da carreira. A agência de inovação conta com mais uma empresa. Editora UFPR ganha prêmio de melhor tradução. E que tal uma mudança drástica na aparência, mas só por algumas horas? Tudo isso agora no FPR Notícias. A UFPR contribui com o desenvolvimento da ciência também fora do Brasil. Um aluno formado aqui está cursando doutorado na Universidade de Oxford, no Reino Unido. Juliano foi aprovado para o curso de Ciências Biológicas da UFPR em 2009, pelas cotas sociais. Depois, estudou em uma universidade italiana por meio do programa Ciências Sem Fronteiras. Quando voltou ao Brasil, já tinha o convite para cursar o doutorado no Departamento de Zoologia da Universidade de Oxford. Para não perder a chance, o pesquisador terminou a graduação 6 meses antes do prazo. Com apenas 22 anos, Juliano pesquisa a teoria da seleção sexual dos seres vivos, que envolve a escolha de parceiros para a reprodução. Então, aqui no nosso laboratório a gente usa um organismo modelo, Drosophila, porque assim, a gente trabalha bastante com genética também, então a gente tem que manipular geneticamente os organismos e tudo mais. E então a Drosophila, como é um organismo modelo, a gente conhece quase tudo da genética dela. No laboratório, Juliano usa as drosófilas, um tipo de mosca. Por serem pequenas, são mais fáceis de manipular, mas os resultados podem ser aplicados em outros animais. A primeira conclusão é que, por exemplo, condições ambientais em estágios no começo da vida de organismos, eles têm efeito na escolha, na intensidade da seleção sexual lá para frente, quando você começa a se reproduzir. O próximo passo é propor um novo método para medir a intensidade da seleção sexual. Enquanto pesquisa, Juliano não perde o contato com os professores da UFPR e já tem planos para quando voltar. Estou aqui por causa da UFPR. Então, o mínimo que eu posso fazer é voltar sendo professor e passar esse conhecimento para os futuros alunos da UFPR. Dúvidas sobre o curso e a carreira são comuns. Na UFPR, os alunos inseguros com a opção do vestibular podem contar com o apoio do projeto Repensando a Escolha Profissional, do Departamento de Psicologia. As inscrições encerraram nesta quinta-feira. Eu estava cursando a minha segunda universidade e eu comecei a entrar em dúvida se era realmente o que eu queria. E eu achei que o projeto vinha a calhar para essa dúvida que eu estava tendo. Assim como Melissa Andrade, mesmo depois de entrar na faculdade, muitos estudantes ficam em dúvida com as escolhas profissionais. Pensando nisso, foi criado o projeto Repensando a Escolha Profissional. A iniciativa é do curso de Psicologia da Federal. Um espaço para repensar e compartilhar experiências. São alunos que já escolheram uma carreira, tá? Ingressaram nela. Muitas vezes a partir de um vestibular bastante concorrido, bastante difícil, e que por diversas razões podem, num determinado momento do curso, ficarem em dúvida se prosseguem, se continuam ou não, ou ter um sentimento de insatisfação, ou um receio de que não vão conseguir se inserir no mercado de trabalho, tá? Então, o público é de universitários, sim, porque é um trabalho que, embora seja mais comum no ensino médio, hoje em dia se fala em desenvolvimento da carreira, você tem que trabalhar ao longo da vida profissional da pessoa, você pode oferecer esse tipo de auxílio. O projeto existe desde 2005. Por lá, já passaram cerca de 500 alunos. Depois das inscrições, eles são selecionados para uma entrevista e, a partir daí, acompanhados semanalmente por coordenadores em reuniões de grupo. Metade dos alunos que passam pelo projeto descobrem sua verdadeira vocação e mudam de curso. A proposta que nós temos é o acompanhamento mesmo, que vai durar alguns meses, e que os alunos possam falar sobre si mesmos, sobre as suas histórias, né? Cada um tem sua própria história. A gente desenvolve o trabalho em grupo, eventualmente ele pode ser feito todo individual, dependendo da situação. Tá? Isso é que a gente vai analisar. Em 2015, o projeto completa 10 anos de orientação e muita ajuda para quem está em dúvida. Os acompanhamentos acontecem aqui, no prédio histórico.
Os atendimentos são realizados por estudantes do último ano de psicologia. O diferencial do projeto é justamente o contato entre alunos. Em 2 meses de acompanhamento, os participantes recebem orientação vocacional focada no autoconhecimento e na autonomia. Como aluna, eu posso dizer que é bem diferente de uma pessoa que está formada há muito tempo, porque também nós vivemos no mundo nós podemos nos identificar com os alunos também. Nós também somos alunos de da mesma universidade, também pensamos no mercado de trabalho, sabemos como é difícil entrar, que tem várias dúvidas, né? Então, acho que a identificação é muito importante, porque nós vivemos diariamente o que eles também vivem, né? Melhorou bastante meu ambiente profissional, consequentemente melhorou muito meu trabalho, minha produtividade e a minha capacidade de interagir com as pessoas e perante as coisas que acontecem. E mudou no sentido assim, de organizar etapas para iniciar uma mudança. Então, de estruturar essa organização para realmente, efetivamente, ocorrer a mudança. Então, foi fundamental assim, participar do Repense. É uma experiência muito válida. Nos dias 9, 10 e 11 de maio, a Organização Internacional Teto, que promove a superação da extrema pobreza, vai realizar a ação Coleta 2014. O Teto já está presente em quase 20 países da América Latina. Nesses 3 dias, a ONG vai levar milhares de voluntários para divulgar os trabalhos do Teto e arrecadar doações em São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas e Curitiba. É a primeira vez que a capital paranaense recebe uma ação do Teto, que inclusive já levou diversos voluntários da UFPR para atuar na construção de moradias emergenciais em outras cidades do país. Para saber mais sobre o projeto e como participar, acesse o site que aparece aí na sua tela. 25 de março é o Dia da Comunidade Árabe no Brasil. E para celebrar, foi realizado o 5º Festival Sul-Americano da Cultura Árabe, com mais de 150 atividades em 14 cidades brasileiras. Curitiba não ficou de fora. Unir as culturas. Esse é um dos objetivos do 5º Festival Sul-Americano da Cultura Árabe. O objetivo do festival é promover nos países sul-americanos esta aproximação cada vez maior com os países da cultura árabe. Atualmente, 16 milhões de árabes e descendentes vivem no Brasil. E para comemorar o Dia da Comunidade Árabe no país, foram realizados diversos eventos aqui em Curitiba. Um deles é a exposição de quadros de caligrafia árabe, que possuem vários estilos. O professor Moafak é libanês e há 30 anos mora no Brasil. Ele, que é um dos poucos artistas da caligrafia árabe do país, ficou algumas horas ensinando essa arte para as crianças de uma escola aqui de Curitiba. A oficina de caligrafia fez parte do ciclo de eventos do festival. As palavras que são de origem árabe, a gente fala ela diariamente, não estão falando árabe, mas a gente não dá atenção para isso, né? E a influência da cultura árabe, ela já vem há tempo. Desde a dominação dos árabes da Península Ibérica. Então, tive a influência linguística e tanto cultural. Então, quando a gente vê aqui a imigração também árabe para o Brasil, ajudou bastante a ter essa cultura valiosa. Moafak ainda explica que a cultura árabe está muito no dia a dia do brasileiro. A cultura árabe e a cultura brasileira são muito próximos. Por exemplo, a gente vê que a culinária árabe, né, especialmente, né, a gente fala qual é o melhor sanduíche que você pode comer. Olha, tá um Beirute. Então você já começa a pensar, o brasileiro ele já pensa diretamente na cultura árabe. E o quibe, o esfirra também, as pessoas falam assalamu alaikum, e as palavras cumprimento, tudo isso ela vem dentro da cultura brasileira. Eu acho que essa importância da aproximação cultural dentro das duas culturas, árabe e a portuguesa. O CELIM, o Centro de Línguas da UFPR, está com as inscrições abertas para o primeiro módulo de Esperanto, a língua planejada mais falada no mundo. As aulas são às 6h30 da tarde na reitoria e o preço é especial, R$ 60 para o curso todo. Se interessou? Mais informações no site da UFPR ou no telefone do CELIM. A editora UFPR recebeu nesta semana o prêmio de melhor tradução de 2013 da Associação Paulista de Críticos de Arte. O livro Anatomia da Melancolia foi traduzido pelo professor Guilherme Gontijo Flores. Você acompanha agora uma reportagem sobre o livro que foi ao ar no programa Em Tese, aqui da UFPR TV. 4 volumes, um total de 2.123 páginas. Essa é a extensão da obra A Anatomia da Melancolia, escrita no século XVII pelo inglês Robert Burton.
A tradução do material foi feita pelo professor da UFPR, Guilherme Contígio. A dificuldade principal é que é uma obra que não tem uma língua só, ela tem duas. Ela é em latim e inglês. Então, como traduzir uma coisa que não está numa língua só? Então, para mim, o recurso era... Eu tinha que traduzir do inglês e, sabendo que o nosso público, como o público inglês atual, não lê latim, eu tinha que traduzir do latim também. Então, traduzia as duas coisas. Mas eu fiz de tudo para preservar o que havia de latim, e não apagar isso da obra. Eu deixo os trechos em latim e traduzo entre colchetes para a pessoa poder ver que aqueles trechos no original não eram na língua mãe do autor também. Outros dois problemas grandes é que, como ela é uma obra literária, mas ao mesmo tempo erudita, tem mais de 2.000 notas de rodapé do próprio autor. Então, a leitura era muito cortada para ver as notas. As notas muitas vezes são trechos em latim daquilo que ele está escrevendo, ele mesmo está traduzindo para o inglês. Então, eu tinha que ficar o tempo inteiro ali confrontando essas notas. Isso era muito cansativo, fazer o tempo inteiro esse contraste. E a terceira coisa que eu acho que foi muito difícil é o estilo do Burton. Ele tem um estilo muito próprio e que eu acho que é o que faz a obra ser interessante ainda hoje, para além dos estudos. Ela é uma obra literária que é acadêmica, mas ela tem um valor literário para o inglês, como os sermões do Vieira têm para o português. Burton dialoga com diversos autores ao longo da obra, cita e parafraseia em latim, além de falar sobre pinturas. Tudo para descrever as causas, a cura e os tipos de melancolia. O plano original da editora era fazer um volume só. Mas que eu sempre achei que um volume só, para um livro que, embora seja muito importante, não é muito conhecido no Brasil, talvez fosse uma empreitada de risco, né? Quem é que ia investir todo aquele dinheiro para comprar um livro que, embora seja importante, ia ser muito caro, isso é tudo ou nada. E eu propus para eles que a gente dividisse o livro, ele é dividido em partes. Eu falei, vamos fazer o livro nas partes, e aí cada leitor pode comprar ou o volume que interessa mais, porque cada parte, um é o prefácio, que é uma coisa geral, mas tem 200 páginas o prefácio. O outro é Causas da Melancolia, o outro é Curas da Melancolia, e o terceiro é a melancolia amorosa e o desespero. Então, acho que cada leitor também pode, se quiser, em vez de ler a obra como um todo, ir ao ponto que interesse mais. Embora seja desconhecida do grande público brasileiro, a obra é um ícone da literatura mundial. Possibilitar o acesso à anatomia da melancolia foi um dos motivos para a realização do trabalho. Qualquer cultura ocidental tem interesse nas Metamorfoses ou na Anatomia da Melancolia. São duas obras de base, assim. A Anatomia da Melancolia é como se fosse o texto total sobre melancolia. Você não vai ler nenhum livro a respeito de melancolia que não passe pelo Burton. Não tem como não passar. Ele é a obra mais importante do assunto da história da humanidade. Então, ela é fundamental. E é um assunto que acho que interessa praticamente todo mundo, porque melancolia envolve amor, luto, sentimento de perda, tristeza, o que a gente chama de melancolia, o que a gente chama atualmente de depressão. Apesar de recente, o livro já tem despertado interesse Brasil afora, e isso pode fazer com que seja lançado em outros estados, como São Paulo e Rio de Janeiro. Mas tem sido positivo, já saíram algumas resenhas, já vi resenha, inclusive, tanto no mundo acadêmico, em revista acadêmica, quanto em mídia menos especializada, né? Então, acho que está sendo bom. Eu acho que o que tem me interessado no Burton é que as respostas não têm vindo de um campo só. Como ele é um livro que interessa a vários campos de estudo, eu já vi pessoas da filosofia, da psicanálise, das letras, fazendo comentários. Então, é legal ver isso. Está tendo uma recepção, devagar que seja, mas ela é uma recepção que está se abrindo, e não ficando num grupo muito específico. E a editora UFPR acaba de lançar outras 3 traduções que já estão à venda nas livrarias da UFPR. E no próximo bloco, o curso de jornalismo completa 50 anos e conheça o projeto que alia arte e reflexão com mudanças no visual. É daqui a pouco no UFPR Notícias. Eu volto em 1 minuto.
A greve dos servidores técnico-administrativos do Hospital de Clínicas já dura uma semana e os setores mais afetados são os de exames e obstetrícia. As consultas eletivas estão sendo realizadas normalmente. De acordo com a assessoria do HC, dos mais de 2.800 funcionários, apenas 100 estão em greve. A maioria dos professores da UFPR decidiu não aprovar o indicativo de greve. A votação foi realizada em uma assembleia extraordinária nesta quarta-feira, dia 26. A decisão é provisória. Ainda neste final de semana, representantes dos sindicatos estaduais vão avaliar o resultado das votações das universidades federais e definir os próximos passos quanto ao início ou não da greve nacional. A agência de inovação da UFPR funciona desde 2008 e agora conta com uma nova empresa, a Imunizaqua, do ramo farmacêutico. Para a homeopatia, quando o corpo humano está doente, é sinal que a energia vital precisa de equilíbrio. A homeopatia foi criada há mais de 200 anos atrás e é uma especialidade médica, o que é interessante, porque algumas pessoas não sabem disso, mas ela é uma especialidade médica, assim como a ortopedia, assim como ginecologia. Então, na verdade, essa especialidade foi criada por Hahnemann muito tempo atrás e implica no uso de substâncias muito diluídas e que são agitadas. E várias doenças são tratadas com esses produtos altamente diluídos. Como desenvolver medicamentos? Como encontrar o melhor tratamento para doenças crônicas? Este é o trabalho da Imunizaqua, a mais nova empresa da Agência de Inovação da UFPR. Ela faz pesquisas e cria medicamentos homeopáticos para a indústria farmacêutica, pecuarista e para governos. Voltada à produção para epidemias, o trabalho da empresa é realizado com estudo, teste e mistura de moléculas. Isso é uma inovação no mercado, é você ter uma empresa incubada que tem comprovação científica de que medicamentos homeopáticos funcionam, tem artigos publicados e agora essa empresa, na verdade, é um grupo de pessoas que resolveu se especializar e se profissionalizar e prestar serviços, inclusive, com homeopatia. Simone Martins, professora e sócia, acredita que melhorar a qualidade de vida dos pacientes é o que mais motiva o trabalho. Dizer a cura é um caminho longo, né? Primeiro a gente prioriza a qualidade de vida da pessoa. A cura vai mais além do que um simples medicamento. A cura de uma doença depende do estilo de vida, da alimentação. A Agência de Inovação da UFPR tem muito o que comemorar nestes 5 anos. Atualmente, a agência conta com 10 empresas incubadas e 280 ideias patenteadas. A Agência de Inovação da UFPR ela tem 3 objetivos básicos. O primeiro deles é configurar o registro das inovações geradas na Universidade Federal do Paraná, nas várias áreas em que a universidade atua, através do registro de patentes no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Além dessa coordenação, que é uma coordenação da Agência de Inovação, a coordenação de propriedade intelectual, nós temos uma coordenação que faz a transferência das tecnologias geradas na Universidade Federal do Paraná, ou seja, coloca as inovações geradas na universidade à disposição da sociedade, através da abertura de licenciamento. A terceira coordenação da nossa Agência de Inovação é a coordenação que trata do empreendedorismo e da incubação de empresa. Para Fernando Gimenez, um dos princípios da incubação de empresas é proteger e desenvolver o conhecimento. A incubação de empresas, como o nome diz, né, é uma metáfora para a incubação de seres vivos, né? A gente usa essa metáfora para dizer que nesse processo se tenta criar um ambiente protegido, onde empresas que estão surgindo, né, ou estão nascendo possam se desenvolver, se fortalecer, até o momento em que se julga que elas estão aptas para ir para o mercado, o momento então que elas saem da incubação e são graduadas. Nessa semana foi realizada uma plenária do Conselho de Planejamento e Administração. A reunião teve como pauta uma proposta de distribuição de vagas para professores e também a redução do número de alunos em sala de aula. A discussão ainda não foi finalizada. No dia 9 de abril vai ocorrer uma outra plenária com a comissão e presidência da COPLAD. Nessa semana, a reitoria reuniu os coordenadores dos cursos de graduação e educação profissional. O encontro teve como objetivo melhorar a qualidade dos cursos. Excelência acadêmica.
Este foi o desafio proposto aos coordenadores. É preciso que nós juntos encaminhemos as melhorias da formação dos nossos estudantes. O encontro entre coordenadores de graduação da UFPR envolveu não só docentes aqui de Curitiba, mas também de outros campi, como Jandaia do Sul e do Litoral. Para que o objetivo seja alcançado, a universidade deve destinar R$ 1.800.000 para investimentos em infraestrutura. Outra medida é a redistribuição dos professores dentro da universidade, de acordo com a demanda de cada setor. A resolução, que deve ser aprovada ainda esse semestre, será implantada aos poucos. A ideia é fazer com que os docentes tenham, no máximo, 12 horas de trabalho dentro de sala de aula. O professor, com 12 horas, ele vai ter mais qualidade no ensino, ele vai poder preparar melhor suas aulas, se atualizar mais, fazer seminários, vai também poder dar um atendimento mais personalizado para seus estudantes, né? E, paralelamente, ele vai fazer pesquisa e extensão. A proposta do encontro foi discutir todas essas medidas, avaliando indicativos relativos aos cursos de graduação. Entre os dados estão a taxa de evasão dos alunos e de retenção dos estudantes nas disciplinas. Para atingir a meta, a intenção é juntar esforços, também com os programas de extensão e pós-graduação. É mais do que tempo que a gente passe a rever e olhar com mais vagar essa relação docente, conhecimento e aluno na busca da melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. O curso de jornalismo da Universidade Federal do Paraná completa na semana que vem meio século de vida. Gerações de profissionais da comunicação fizeram parte dessa história. Quando o Diná começou a estudar jornalismo na UFPR, o cenário político não era favorável à imprensa. O ano 1969 e o AI-5 tinha acabado de entrar em vigor. Era plena ditadura militar. Então, aquela ânsia que a gente tinha de lutar por um mundo melhor, por um país melhor, por uma universidade melhor, ficou prejudicada porque a gente tinha limitações de conversar, de se encontrar, os grupinhos não podiam se reunir muito seguidamente, os centros acadêmicos eram controlados pela reitoria. Diná entrou na universidade quando o curso tinha apenas 5 anos. Apesar das dificuldades naturais de implantação de uma nova graduação, a jornalista lembra que, da turma que concluiu o curso em 72, muitos profissionais foram e ainda são atuantes na área. Das pessoas que seguiram na carreira, dos que não desistiram, 90% estão trabalhando até hoje, ou mesmo que estejam aposentados, estão fazendo alguma coisa, ou freelancer, ou escrevendo livro. Então, foi uma turma muito atuante no mercado. O curso de jornalismo da UFPR foi criado em 1º de abril de 1964. 4 anos depois, a graduação se transformou no curso de comunicação social, dando início às aulas de relações públicas e publicidade e propaganda, além do jornalismo. A história da imprensa foi marcada pelo período militar, com os casos de censura. Professora de jornalismo entre 77 e 94, Lúcia Camargo recorda o trabalho, feito em sala de aula, para mostrar aos alunos o momento vivido pela imprensa naquela época. Essa é a grande vantagem de quando você tem uma universidade, um ensino, né? Então a gente procurava sempre mostrar as duas faces da coisa e também os panfletos, os jornais que se fazia, né? Os jornaizinhos da escola também, que um grupo fazia, né? No início da década de 80, uma iniciativa de alunos e professores criou um estúdio de TV e rádio. Por meio de cabos passados pelo prédio da reitoria, a produção dos estudantes era veiculada em altos-falantes e TVs instalados no campus. A gente começou fazendo com o Willer, porque eu dava aula de televisão, uma televisão a cabo, mas a cabo mesmo, que era, acho que no 4º, 5º andar era o estúdio, e a gente jogava um cabo para a cantina. A partir daí, passou a ter aula prática de rádio e de televisão, precárias, mas pelo menos tinha alguma coisa. Você podia ouvir depois o que tinha gravado, podia editar e podia fazer gravação de vídeo, né? Que, para a minha turma, que foi a primeira a ter isso, foi uma coisa muito importante. O jornalista José Ville foi aluno e técnico da universidade na década de 80, professor nos anos 90 e hoje trabalha no desenvolvimento da rádio da UFPR. Foi dele a iniciativa de criar um grupo de discussão na internet para recuperar documentos que contêm a história do curso.
Fotos, vídeos e relatos já foram postados na rede social, contribuindo com a preservação dessa memória. E muita coisa interessante tem surgido, além daquilo que foi colocado, que eu havia guardado, muita coisa está surgindo. Eu acho que vai dar um panorama novo, pode até dar um material futuro para, quem sabe, fazer um livro contando essa história, né? Foi uma história muito sofrida, mas uma história que nunca parou, uma história muito produtiva, porque muito da comunicação do Paraná nasceu aqui no curso da Universidade Federal. Outras iniciativas buscam celebrar os 50 anos de fundação do curso. Nós teremos professores e ex-professores escreverão algumas resenhas e tal que serão publicadas na Gazeta do Povo. Isso quem organizou é a professora Rosa, né, que também faz parte da comissão. Nós vamos ter algumas palestras, ou pelo menos esses encontros aqui no auditório, onde a gente vai trazer pessoas que se relacionaram com o curso, né, como alunos ou como professor, né, como docentes, e também vultos, né, de ex-alunos e tal, ex-professores que se destacaram, né, não só aqui no Paraná, mas nacionalmente. Afinal, são 50 anos de contribuição para a comunicação social no Estado. Um curso que sempre foi considerado muito bom e botou gente muito boa no mercado. A estátua do Homem Nu, que fica na praça 19 de dezembro, vai ganhar um novo estilo de arte. A obra do escultor Erbo Stenzel servirá como suporte de projeção e de grafismos e também elementos 3D. Homem Digital acontecerá no dia 29, a partir das 7 horas da noite. Faz parte da programação dos 321 anos de Curitiba. E se você quer outras dicas do que fazer neste final de semana, não perca a nossa agenda cultural. O Museu Oscar Niemeyer recebe, até 13 de abril, a primeira edição da mostra Foto Bienal MASP. A exposição traz 97 obras de 30 artistas, brasileiros e estrangeiros. Na mostra, as fotografias são confrontadas com outros meios artísticos, como a pintura e o vídeo. A curadoria é de Ricardo Rezende. Este final de semana é o último para conferir a mostra Anjo e Boneco, também no Museu Oscar Niemeyer. A exposição traz desenhos do artista plástico Nuno Ramos. Os trabalhos foram feitos em guache e carvão. Sábado e domingo, a peça O Lugar Escuro vai estar em cartaz no Teatro da Caixa. O espetáculo é baseado na obra literária de Heloísa Seixas e é dirigido por André Paes Leme. A história, contada por 3 personagens, é autobiográfica. A peça relata as consequências do mal de Alzheimer nas relações familiares. Começou nesta quarta-feira a 23ª edição do Festival de Teatro de Curitiba. No total, são mais de 400 peças e intervenções artísticas espalhadas em diversos espaços da cidade, algumas com propostas bem inusitadas. Que tal, por exemplo, uma mudança drástica no visual, mas só por algumas horas? Já pensou em sofrer uma grande transformação? Estar na pele de outra pessoa e ver o mundo com outros olhos? Pois é, um artista dinamarquês resolveu responder todas essas perguntas com a arte. E eu, que era assim, fiquei assim. O diretor fala que esse é um projeto que envolve interculturalidade, empatia e diversidade. Essa arte com cara de brincadeira é de autoria da companhia de teatro Global Stories. Começou com a modificação de 127 crianças dinamarquesas e hoje faz parte do Festival de Teatro de Curitiba. E é a primeira vez deles na América Latina. O grupo procura apresentar um outro lado das pessoas para elas mesmas. Para ele, o ponto principal é conhecer o outro dentro de nós mesmos. A transformação dura mais ou menos meia hora. Depois da mudança, com direito a peruca, roupa e muita maquiagem, o voluntário é convidado a andar pelas ruas da cidade. A ideia é ver como se sente e perceber como é ser outra pessoa. O que ele pede para as pessoas é que andem na rua normalmente sem atuar. Aconselha que se olhem nas janelas para refletir sobre a vida e sobre a questão de maiorias e minorias na sociedade. A pedagoga Eleni resolveu provar a intervenção e gostou do resultado. Eu achei o máximo. O máximo é me tornar negra, assim, de um minuto para o outro. Cabelo super crespo, coisa que a gente nunca imagina ficar um dia.
e admite que uma mensagem vai ficar, mesmo depois que a tinta sair. A gente leva como é fácil se transformar na vida, não só fisicamente, como também emocionalmente, alegria, tristeza, isso tudo é de um minuto para o outro. Mas não foi só a Eleni que levou para casa uma grande lição dessa experiência, só me transformando em uma paquistanesa para entender um pouquinho da força e da determinação dessas mulheres, que colocam seus valores e cultura à frente de qualquer opinião alheia. Quem se interessou tem até sábado, da 1 às 6 da tarde, para conferir o projeto no Memorial de Curitiba. Bom, o FPR Notícias fica por aqui. Para rever essas ou outras reportagens, acesse nosso site ou as redes sociais. A gente se despede com imagens de Curitiba. A cidade completa 321 anos neste sábado. A gente se encontra na semana que vem. Até lá!